Olá, paz do Senhor a todos os participantes do Discipulado Nível 1, Ministros da Santidade, que está sendo uma bênção para a edificação espiritual do corpo de Cristo da Igreja. Eu estou aqui neste vídeo com um propósito de anunciar a vocês algumas questões aí a respeito das 3 primeiras lições. Inclusive, foi muito interessante porque na última aula presencial eu pude perceber que 90% da turma presente tinha dúvidas a respeito da sua salvação. Quando eu perguntei se os que estavam ali presentes tinham certeza, se caso Jesus voltasse naquele momento que eles iriam para o céu, se eles estavam conforme a vontade do Senhor. E quando aquela maioria respondeu que não, apesar de que eu já tinha uma praticamente certeza de que haveria pessoas ali com dúvidas sobre a sua salvação, mesmo tendo meses, anos na igreja, eu me espantei pela quantidade. Por quê? Porque eu vi que a maioria das pessoas que têm dúvida quanto à sua salvação não são por causa de uma vida tortuosa, longe da comunhão. É pela falta de conhecimento mesmo. E isso traz a eles, eu percebi que a maioria deles, por causa da dúvida a respeito da salvação e a falta de conhecimento, eles acabaram alegando que não tinham certeza. E o que eu acho interessante é que nós temos que ter um cuidado maior com as Escrituras, buscar conhecer, buscar em oração, pedir ao Espírito Santo, que representa Jesus Cristo conosco aqui, o que Cristo foi para os apóstolos há mais de 2000 anos atrás, quando veio em carne. O Espírito Santo é para nós hoje. Então, tudo que precisarmos para sermos edificados, tudo que necessitarmos para continuarmos nessa jornada de discípulos, nós temos o Espírito Santo ao nosso dispor. E quando eu fiz essa pergunta, eu queria propositalmente levá-los à palavra. E eu percebi que o motivo da dúvida deles é porque muitos de nós estão dentro da igreja, na nova aliança, mas vivemos ainda na antiga. Então percebi que a dúvida deles não era por uma vida tortuosa, de pecados, a ponto de não serem salvos se Jesus voltasse naquele momento e arrebatasse a igreja. Mas a dúvida deles é por causa da falta de conhecimento, porque muitos deles ainda veem a salvação por meio de obras humanas. Eles ainda olham a salvação como algo que a gente pudesse fazer por merecer. E o interessante é que isso é confrontado com a palavra, com o ensinamento bíblico, e eles, depois que aquela turma ouviu a explicação sobre a certeza da salvação, quando eu fiz a mesma pergunta após o estudo, eles já tiveram respostas diferentes para a glória de Deus. Por quê? Porque o que eu quero explicar aqui para as pessoas que ainda ficaram com dúvidas é que a salvação, o cristianismo, ele é a única religião, principalmente em meio às religiões orientais, que sempre buscavam a justificação, a salvação por obras, por méritos humanos. O cristianismo é o único segmento que se diferencia das demais religiões. O cristianismo, ele nos aponta a graça, a salvação pela graça ofertada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Porque se eu fosse capaz de salvar a mim mesmo, ou você capaz de se salvar pelas suas obras, então por que Cristo sofreria daquele tanto na cruz? Seria algo hilário, né? Sem sentido. Então eu creio que você concorda comigo. E quando nós falamos de obras, Efésios, quando o apóstolo está falando sobre a questão da salvação, que não é por obras humanas, para que ninguém se glorie, ele vai continuando que as obras, a gente foi feito à semelhança de Deus para boas obras. Ou seja, então a boa obra humana, o servir, o amar o próximo, enfim,
É obrigação de todo ser humano, independente de religião. Isso não está condicionado à salvação. Porque eu posso dizer que uma pessoa pode fazer boas obras e perecer? Algum exemplo. Jesus disse: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então é possível a gente fazer obras maravilhosas, conquistar pessoas, corações, etc., por boas ações e perdermos a salvação. Outra coisa importante também que temos que entender é que o próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, quando ele fala do caminho excelente, no capítulo 13 lá, você vai ver que ele fala: ainda que eu desse todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna aos pobres, tá vendo? E não tivesse amor, de nada valeria. Então, Deus é que conhece a motivação do coração do homem. Até mesmo nas boas obras, Deus é quem sabe se a motivação é sincera, se há amor ou se há interesse. Então, tudo isso, ou se há uma predisposição de se glorificar, de se mostrar alguém plausível, amado, respeitado. Então tudo isso é julgado segundo aquele que tudo vê. Então as obras, elas estão relacionadas a galardão, a recompensas. E isso é o que nos tange a questão das obras. Agora, salvação, segundo o cristianismo e o evangelho que nós cremos, é por meio do sacrifício de Cristo, é por meio da fé em Cristo. Não entrando em detalhes aqui porque o tempo é curto, mas resumidamente eu queria falar que quando Deus olha para a gente, Ele vê o sacrifício de Cristo. Já vimos alguns vídeos, até mesmo na internet, que tem aquele diálogo entre Jesus Cristo e Satanás, e Jesus pergunta para o diabo qual é o preço que ele quer, e ele fala: eu quero o seu sangue. Enfim, aquilo é uma heresia, porque o diabo ele não tem poder para oferecer proposta nenhuma para ninguém, porque na verdade quem ofereceu a proposta foi o próprio Deus, e quem pagou foi o próprio Deus. Então a ira de Deus que cairia sobre a humanidade caiu sobre Jesus Cristo. Então Deus fez a oferta enviando o seu Filho, e Ele mesmo cumpriu na pessoa do seu Filho essa oferta de salvação. Então quando Jesus Cristo cumpriu a lei, quando Ele diz: eu consegui cumprir a lei, são 613 artigos, Ele está dizendo que Ele venceu. Ou seja, Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus. Então quando Deus olha para a gente, mesmo sendo pecadores, não vivendo no pecado, mas tendo uma essência pecaminosa, Ele lembra do sacrifício do Filho e nos perdoa e aceita aquela justiça para nos declarar como salvos. Então tudo mérito do Filho, tudo é honra para o Filho. Então por causa dele, nós temos certeza da nossa salvação. Então essas pessoas foram levadas, a turma, a entender que por obras ninguém se salvaria. Temos grandes homens, mulheres, Madre Teresa de Calcutá, Schindler, que ajudou muitos judeus em plena época do nazismo, um alemão que teve uma obra muito fundamental. E então, se nós olhássemos assim, muitos frequentadores de outras religiões seriam salvos simplesmente por causa das boas obras. Então, boas obras é a vontade de Deus para todos, para que a gente tenha uma vida melhor. Mas salvação é por meio de Cristo. E eu falei que a salvação vem pela fé. Você tem que crer no Evangelho, crer em Cristo, porque Cristo é o verbo vivo, é essa palavra aqui. Então, um versículo aqui, como eu citei, já é suficiente para você confiar que a sua salvação é garantida. Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você, no mesmo livro de Romanos, também fala que se você com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e em seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a salvação é pela fé no que Cristo fez. Então, quando você crê, se você invocou o nome do Senhor,
Você confessou que Jesus Cristo, você tem certeza que Ele é o seu Salvador, que todo aquele sacrifício feito, que Ele realmente ressuscitou ao terceiro dia, isso é fato, isso é verdade, entendeu? Você está salvo, você é salvo em Cristo. Agora o que você tem que entender é que você tem que permanecer salvo. Aí eu expliquei, gente, ninguém é salvo pelas obras humanas, mas sim pela fé acompanhada de obras. Por quê? Porque tem uma diferença nisso. Aquele que quer ser salvo pelas suas obras, ele vai ver, vixe, mas eu sempre erro, sempre eu vou ter uma coisa, então ele vai se condenar. Então ele vai estar entrando na lei de novo, na lei do Antigo Testamento. Ele está anulando a graça sobre a sua própria vida. E esses que acreditam na salvação por méritos humanos vão se frustrar, porque nós somos imperfeitos, nós somos matéria imperfeita. Então eles ficam obedecendo para serem salvos. Isso é errado, erradíssimo. Por quê? Porque a graça nos ensina que por crermos em Cristo, nós somos salvos e nós obedecemos porque somos salvos. Pega isso aí. Então eu obedeço não para ser salvo, eu obedeço porque sou salvo. Deu para entender aí, amado, a diferença? Então, você tem o Espírito Santo, você tem uma vida de busca, está lá congregando, está lendo a Bíblia, se esforçando, sempre tentando mesmo ficar firme, quer Deus, acredita no Evangelho, foge das coisas do mundo, daquilo que é ilícito. Ou seja, você é salvo, querido, você creu, você acreditou, e você tem que permanecer salvo, entendeu? Buscando todos os dias, mantendo essa fé, e não deixando essa semente de dúvida crescer no seu coração, porque isso pode gerar de fato uma coisa até mesmo complicada, futuramente, até mesmo não ignorando os ardis de Satanás, o nosso adversário, ainda mais no que tange a salvação de almas, que é o que ele se preocupa, na verdade, são as almas. Então, quando nós alimentamos esta dúvida, isso pode criar um ninho, uma raiz na nossa mente que não faça a gente mudar de ideia. Então, tira todo o conceito errado sobre salvação e aplica o que a Bíblia ensina. Que você creu, você acredita no sacrifício de Cristo, então você é salvo. Entendeu? Então permaneça nessa salvação, buscando, porque o Espírito Santo vai te capacitar a viver esta vida. Porque alguém me perguntou uma vez, ser crente é difícil. E eu falei, não é difícil, é impossível. Para o homem natural, obedecer aos mandamentos é impossível, mas nós temos aquele que faz possível aquilo que é impossível, que é o Espírito Santo em nós. Você aceita Cristo, você é salvo, recebe o Espírito Santo que te ajuda a se manter no plano de salvação. Entendeu? Agora, se a pessoa desiste, desanima, olha para trás, aí é outra coisa, né? Ela se afasta, abandona a fé, aí eu não posso garantir que ela está permanecendo salva porque ela abandonou a fé. Mas quando você continua na fé, você tem a sua salvação garantida pelo sacrifício do Cristo, tá? E conforme as lições seguintes, já entra dentro do mesmo tema o que eu estava dizendo para vocês, que o Espírito Santo é quem faz essa obra em nós. E aí, quanto à questão da presença de Deus no homem, né, a certeza de que Deus está contigo, habita em ti, vive em ti, é justamente a continuação da fé que você adotou no princípio, quando você aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Entendeu? Então você aceita Jesus, entra no plano de salvação, tem certeza disso, porque você invocou, você creu, e a salvação é garantida por intermédio de Cristo. E o Espírito Santo que habita em ti, te mantém nesse plano. É possível uma pessoa onde o Espírito Santo habita nela manifestar demônios? Né? E alguns até pensaram, então se a pessoa manifestou algum tipo de espírito maligno, ela não tem a presença de Deus dentro dela, porque não pode habitar dois senhores num corpo e tudo isso. E aí, como é um assunto polêmico, e algumas pessoas ficaram
confusas quanto a isso, eu tive que dar uma explicação e fazer esse vídeo aqui para que você entenda de fato a questão do Espírito Santo estar em ti. A presença de Deus está em ti. Você como tabernáculo, templo do Espírito Santo. E muitas vezes é normal que uma pessoa que o Espírito Santo habite nela possa manifestar demônios, sim. Por quê? Porque, primeiro, o crente verdadeiro, aquele que vive em comunhão, ele não pode estar endemoniado, como muitas vezes nós ouvimos. Crente endemoniado. Crente endemoniado é só crente descompromissado com Deus. Mas o crente que realmente vive em comunhão, em temor, ele não é possível ele ficar endemoniado. Por quê? Porque para uma pessoa estar endemoniada, Satanás tem que dominar pelo menos isso aqui, que é o ser completo dela, a mente, coração e corpo. Então ele ataca a mente, ele tenta dominar os sentimentos do coração, até que por fim ele tem acesso ao corpo e domine totalmente o homem. Então para o crente realmente verdadeiro isto é impossível. Agora o crente pode ser oprimido, porque aqueles espíritos que antigamente moravam na sua casa, eles vão regularmente sempre tentar voltar para o lugar onde habitavam. E sempre vão vir, como Jesus Cristo, né, nos diz que quando a casa é limpa, é varrida, adornada, aquele antigo morador, o espírito maligno, vem e vem com 7 piores. Então ele vai oprimir, vai tentar jogar setas, que são as fortalezas espirituais no seu pensamento. E aí você tem a palavra para te defender, que diz que a gente tem que levar o nosso pensamento cativo a Cristo, tudo que é puro, tudo que é justo, que é amável, louvável, nisto pensar, e sempre guardando os seus pensamentos, não cedendo. E a partir do momento que você discernir que aquilo é uma voz, não é um pensamento, mas é uma voz, como aconteceu com Jesus em Mateus 4, é o tentador tentando corromper você, como tentou com Jesus Cristo, você usa a palavra, repreende-o em nome de Jesus Cristo, confessa palavras de ataque, que é a espada do Espírito, e você vai nessa batalha espiritual vencendo por meio daquele que vive em ti, que é maior do que o que está no mundo, maior do que o seu adversário. Então essa questão das pessoas terem Deus habitando nela, ter a presença de Deus e manifestarem demônios é normal, desde que você entenda o quê? Que a pessoa viveu anos opresso, anos sendo morada de espíritos malignos, e a santificação, a palavra não diz santidade quando ela diz no termo, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, porque a santificação já diz, é algo contínuo, é algo dia após dia, não é algo definitivo, senão nós nem estaríamos aqui. Santo na essência só há um, né? O nome dele é Jesus Cristo, mas a santificação, que é a separação, ou que nós chamamos de libertação, ela acontece gradativamente e varia o tempo dela de vida para vida, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que chegam com muito mais problemas, foram muito mais enraizadas no mal, vêm de famílias e famílias realmente dominadas pelas hostes espirituais do mal, e essas pessoas elas têm um processo diferenciado. Varia também a busca, a fé, a confiança, a certeza, entendeu? A dedicação, tudo isso, e também o próprio plano de Deus para cada um. Teve ali o endemoniado gadareno que uma vez só legiões saíram, e há outras pessoas que é um processo. Tem a questão também que a gente não pode desconsiderar da pessoa abrir legalidades. Ela tem a presença de Deus, mas abre alguma legalidade, e ali aquele espírito acaba manifestando, saindo. Mais uma coisa eu quero dizer, não fique triste se você já aceitou a Jesus, está buscando e porventura em uma reunião há algum espírito maligno manifestar quando você receber uma oração ou estiver ali clamando por sua libertação. Isso é extremamente normal. Não quer dizer que o Espírito Santo não esteja na sua vida. Pelo contrário, pelo fato do Espírito Santo estar aí, aquele espírito maligno se sente incomodado com essa luz, e ele tem que ser manifesto mesmo as obras dele para ele ir embora, para cumprir a palavra de Deus, que diz que os demônios seriam expulsos. Jesus veio, conforme o profeta Isaías viu,
para trazer libertação aos cativos, né? Então é normal que você, tendo a presença de Deus, possa manifestar algum espírito nesse período de santificação ou libertação, que é normal na vida de todo cristão, tem essas etapas. Então, às vezes, um espírito que habitava na sua vida anos e anos, controlava o seu emocional, por diversas legalidades, né? Uma vida distante, sem conhecimento de Deus. Esse espírito, quando vocês têm a presença, é normal que ele se manifeste, saia, justamente porque agora você tem a presença. Então, não podemos dizer se a pessoa manifestou porque ela não tem Deus. Não é assim, tá? Não se sinta constrangido, isso é parte da santificação, isso é sinal de que a presença de Deus está em sua vida. Outra coisa que nos confirma a presença de Deus em nós quando aceitamos a Jesus Cristo, o nojo, o repúdio pelo pecado. Eu até contei um testemunho na sala que quando eu me converti, eu frequentava festas, essas festas que a gente sabe que infelizmente no meio delas ninguém pode esconder isso, a bebidas, a droga, muitas vezes a prostituição. E quando eu entrei na igreja, por ter aceitado a Jesus, geralmente é assim o propósito, você aceita Jesus e vai procurar uma congregação para ter aquela ajuda. E quando eu fui nos primeiros cultos, eu falei, como eu posso ficar aqui na igreja onde eu tenho que viver certo, sendo que eu ainda gosto das festas e tudo. Eu ficava com essa pergunta. Até que o Espírito Santo ele falou para mim, e ele disse, olha, não é assim que eu faço. Você achava, ou você acha que eu ia te trazer aqui, e você com vontade está na festa, na hora do culto, e eu te obrigar a ficar aqui? Eu não faço assim. Eu sou tão puro, sou tão santo, sou tão verdadeiro, que quando você dá espaço para mim, eu abro os seus olhos e você mesmo vai ver que tudo aquilo no seu passado que você achava que era bom, não é. Então você mesmo vai perder o desejo. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a buscar, quando eu tive esse pensamento de que eu seria obrigado a estar lá com vontade, com pensamento em outros lugares, eu mesmo fui surpreendido, porque quando eu comecei a buscar Deus, eu mesmo vi pela luz do Espírito Santo e falei comigo mesmo, como eu tinha capacidade de frequentar um lugar desse, como eu tinha coragem de fazer isso comigo, de conviver num ambiente desse. Então as escamas caíram e eu mesmo senti o repúdio, o desânimo, e eu vi que eu era um escravo, por isso eu frequentava aqueles lugares. E isso me ajudou. E é o que acontece na sua vida, quando a presença de Deus está aí, você começa a sentir repúdio, você não fica numa roda de escarnecedores, onde as pessoas estão falando pornografias, chocarrices, coisas imorais, lascivas. Quando você percebe aquele ambiente, você se sente mal, você não participa, você antes na escola saía com um grupinho para beijar na boca, ali, seus amigos, e aí você se converte, você fala, eu não vou fazer isso mais, né? E aí isso é só um exemplo de muitas outras coisas que confirmam a presença de Deus em nós, tá? Então fique ciente disso, você tem a presença de Deus na sua vida, mesmo em processo de santificação, libertação, tem que ter certeza disso. Os sinais é que você não vai concordar com as coisas do mundo, você não vai concordar com o pecado. E a outra lição que também está muito relacionada a isso é a tentação. É normal o crente ser tentado, não é normal você ficar cedendo, porque a Bíblia diz que a gente sujeita, Tiago capítulo 4, nós sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo e ele foge de nós. Então Deus não dá a luta além do que a gente possa suportar, junto com ela vem o escape, não vem tentação senão humana, e nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência, os nossos próprios desejos nos enlaçam, que é o que aconteceu com Eva. A gente acabou herdando essa contaminação no nosso DNA, que Eva cometeu no jardim, Adão, o pecado de Adão, que ela olhou, cobiçou e acabou consumando o pecado. Então a gente começa a observar, a desejar algo que não é para desejar, e se a gente não parar, a gente pode acabar caindo naquele laço. Então nós temos que aprender a vigiar, saber lidar com as tentações, resistindo, lutando. Isso é muito importante, de não deixar
nenhuma semente maligna ser plantada ou na nossa mente ou no nosso coração. Ter cuidado com o que os nossos olhos veem, aonde a gente vai, saber discernir aquilo que é puro, que edifica, o que não é. Isso é muito importante. Quando a tentação vier, nós resistirmos firme no Senhor que nos dá vitória. E se caso alguém tropece e erre, é porque o pecado ele é uma anomalia na vida do crente, né? É um acidente. Mas se caso acontecer, porque crente não é perfeito, você tem um advogado junto ao Pai, e se realmente você se arrependeu, confessou seus pecados, Ele vai te perdoar, porque se arrepender não é só ficar triste pelo fato, além da tristeza pelo pecado cometido, é abandonar, é realmente largar, sair daquela situação. E o Senhor Jesus vai te ajudar. Está aí resumido algumas das dúvidas que tivemos aí, segundo os participantes, segundo as pessoas que me procuraram. Tenha certeza da sua salvação, tá? Não por mérito seu, mas por causa que você crê no que Cristo fez e se mantenha confiando nisso e saiba que a presença de Deus está em sua vida, tá? Mesmo com esses processos normais está, porque a cada dia que passa você percebe que você está mudando, melhorando. O Evangelho dá essa certeza para a gente, que ele é o Evangelho verdadeiro por isso, porque há transformação realmente. Então o poder do Evangelho é maravilhoso. E a tentação vai fazer parte da vida cristã, e você tem aí as armaduras, os recursos, a palavra, a oração, a vigilância, o louvor, a perseverança, enfim, o sangue de Cristo, a autoridade espiritual, a palavra, tudo, todas as armas que foi te dada aí, usa aí que você vai conseguir vencer. O Espírito Santo está na sua vida te ajudando em tudo. Não se preocupe, só confie nele, viva pela fé, confie nesse Evangelho, o que ele diz é verdade, creia, e assim você vai se manter neste plano de salvação. Então, quero dar aqui um abraço, um beijo para todos vocês. Fiquem firmes no corpo do Senhor. Jesus está voltando. Não seja levado por ventos de doutrina. Se apegue cada vez mais a Cristo e você pode ter certeza, você é mais que vencedor por Ele mesmo que nos amou. Deus te abençoe e fique com Deus. Amém.